Bom, gente, continuando então a aula, a gente vai ver agora sobre os tipos de vacina atualmente que existem, né, na atualidade em seres humanos, certo? A gente tem vacinas de vírus inativados, de vírus atenuados, vou mostrar aqui para vocês. Vírus inativados, vírus atenuados, vivos, porém atenuados, né? De subunidades proteicas, de partículas semelhantes a vírus, de vetores virais, de RNA e de DNA, tá? Então vamos lá, cada um tem a sua explicação. Essa figura é para as vacinas do coronavírus, mas isso são todas as vacinas em geral, né? Então vamos lá. Primeiro, as vacinas de organismos vivos atenuados, né? Geralmente de vírus atenuados. São aquelas vacinas de vírus que são enfraquecidos, né? Eles não têm a capacidade de promover a doença, certo? São enfraquecidos, mas os seus antígenos, eles ativam o sistema imunológico. Exemplos de vacinas de vírus vivo, né, entre aspas, atenuado. A BCG, né, que é contra a tuberculose, que a gente vacina crianças, né, recém-nascidos até 1 mês, né, de BCG, tanto que as pessoas têm a marquinha no braço, né, é a vacina de BCG, que tem outra dose com 15 anos, mais ou menos, né. A vacina contra a poliomielite também é de vírus atenuado, paralisia infantil, né? A tríplice viral, que é sarampo, rubéola e cachumba, também é de vírus atenuado, a febre amarela. E a varicela, que é contra a catapora, né? São todas vacinas de vírus atenuados. Essas vacinas são seguras? São seguras. Elas causam doença? Não, elas não causam doença. O que acontece? Algumas pessoas não podem tomar essas vacinas. Quais são essas pessoas? Pessoas imunodebilitadas, né, ou imunocomprometidas, por exemplo. Pessoas com HIV, né, que não tem a carga viral controlada, elas não podem tomar essa vacina de vírus atenuado. Grávidas não podem tomar vacina de vírus atenuado, certo? Pessoas que receberam transplantes de órgãos também não, porque são imunodebilitadas, ok? Mas a maioria da população pode e deve tomar. Por quê? É o que a gente chama de imunidade de rebanho. Então, o famoso conceito de imunidade de rebanho, o que é? Não é as pessoas ficarem doentes, são as pessoas que puderem vacinar, vacinarem. Por quê? Porque aí o vírus para de circular ou diminui bastante a circulação do vírus. E aí as pessoas que não podem de verdade vacinar, elas também ficam protegidas, certo? Elas não são vacinadas, mas elas ficam protegidas porque o vírus ele está em bem menos circulação, né? Ou a circulação totalmente cessa. Por exemplo, a gente tem o caso do sarampo no Brasil. O sarampo, ele tinha sido erradicado no Brasil há alguns anos atrás, né? Por quê? Porque a maioria da população, mais de 95% da população, era vacinada contra o sarampo. Então, o sarampo deixou de circular, ou circulava extremamente muito pouco, né? E o que aconteceu? Algumas pessoas pararam de vacinar as crianças, né, os bebês contra o sarampo. Por quê? Talvez esqueceram, né, da gravidade da doença ou muitas vezes acham que a vacina não era segura, né, ou causava algumas coisas que vacinas não causam, né, vamos ser sinceros. E aí deixaram de vacinar. E o que aconteceu? O sarampo voltou no Brasil, né? Porque o sarampo não foi erradicado mundialmente, assim como a varíola. Ele tinha sido erradicado só no Brasil. Então, o sarampo voltou a circular no Brasil, acometeu as pessoas não vacinadas e algumas vacinadas também, né? Mesmo porque nenhuma vacina é 100% eficaz, né, gente? E aí, em 2019, a gente perdeu o certificado de erradicação do sarampo, certo? E
estamos tendo surtos de sarampo por aí, né? Todo ano tem surtos de sarampo, o que é uma vergonha, né, para o Brasil, né? Outra doença também que que já tinha sido erradicada no Brasil era a paralisia infantil, a poliomielite, e que voltou também por causa da falta de vacinação de pessoas que se recusaram a vacinar os seus filhos, né? No mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Por isso que a vacinação é importante, né? Além de gerar imunidade individual para a pessoa, ainda gera uma imunidade coletiva para aquelas que realmente não podem vacinar, ok? Bom, a gente tem também agora vacinas de vírus ou micro-organismos inativados, né? Vírus inativados ou mortos. O que são esses vírus? Eles não são atenuados, eles realmente estão mortos, eles não se replicam no nosso organismo, né? Exemplos de vacinas de vírus inativados: a hepatite A, a influenza, né, que gera gripes, né? A raiva também é uma vacina de vírus inativado e hoje em dia a gente tem a vacina do coronavírus com vírus inativado, que é a do Butantan, a Coronavac, certo? Essas vacinas, elas necessitam de adjuvantes. Na verdade, a maioria das vacinas precisam de adjuvantes. O que são adjuvantes? São moléculas que aumentam a resposta imune, né? Elas estão lá para aumentar o nível, a intensidade da resposta imunológica. O que dá a especificidade da resposta? O antígeno. E o que aumenta a intensidade da resposta, já que esse antígeno é morto e não pode, né? O micro-organismo é morto e não pode replicar. O adjuvante. O adjuvante está lá para aumentar a intensidade da resposta. Então, existem alguns adjuvantes super conhecidos, como o adjuvante de Freud, né? Hidróxido de alumínio e tal. E aí tem algumas pessoas antivacinas que ficam morrendo de medo. Nossa, né? Tem substâncias tóxicas nas vacinas. E na verdade não existe essa questão de a substância tóxica vai fazer mal para o organismo, não. Os adjuvantes estão lá em baixas quantidades, em concentrações extremamente seguras para poder aumentar a intensidade da resposta imune. Para dar especificidade, novamente, a gente tem os antígenos, certo? Toda vacina tem, ok, gente? Toda vacina. Então, a gente viu o vírus inativado, vírus atenuado, né? Agora, a gente vai ver vacinas de produtos, de subunidades proteicas, né? Geralmente, essas vacinas são contra doenças bacterianas, tá? Como a difteria, o tétano, coqueluche e a meningite causada por hemófilos, que é essa bactéria aqui. Então, a gente tem essa vacina, a tetravalente, que ela cobre, né, essas 4 doenças de uma vez, certo? Ela não tem o micro-organismo total, né, o micro-organismo inteiro, ela não tem. Ó, aqui nessa figura dá para ver o vírus selvagem, o micro-organismo, né, selvagem, aquele que é natural, que é encontrado na natureza, tá? Ele é assim, azul e vermelho, vamos supor. O vírus atenuado é esse que fica um azul mais claro, né? Que ele não consegue se multiplicar, beleza? O vírus morto, ó, tá totalmente morto ou inativado, certo? E aqui, na D, a gente tem a subunidade purificada, né? No caso, a proteína purificada. Aqui, nessa figura, mostra de vírus, mas aqui, difteria, tétano e coqueluche é doença bacteriana, tá? Acontece a mesma coisa, a gente pega só antígenos, né? Aquelas proteínas mesmo que geram resposta imune, beleza? Bom, e aqui, ó, até essa figura a gente vê, né, a questão dos adjuvantes, o tanto que é importante os adjuvantes na formulação das vacinas, certo? Bom, depois existem as partículas similares a vírus ou
VLP, né? Então, na verdade, essa vacina, esse tipo de vacina, ela não usa o vírus da natureza, né? O vírus selvagem. O que eles fazem? Eles pegam algumas características dos vírus e montam partículas semelhantes ou similares aos vírus selvagens, certo? Que não causam doenças, obviamente, né? Então, exemplos dessas vacinas, a vacina da hepatite B é um exemplo, e a vacina do HPV, né, que é do papilomavírus também, né? São formuladas a partir desses VLPs, ok? Outro tipo de vacina que a gente tem agora, né, que são vacinas mais novas, são as vacinas de vetores virais, certo? E as vacinas de DNA e RNA, que a gente vai ver no próximo slide. O que são vetores virais? Replicantes ou não replicantes? Aí depende da formulação da vacina. O que acontece? Aqui na figura dá para ver bonitinho, ó. Esse aqui é o adenovírus, ou seja, um vetor viral. É um vírus que não causa doença em seres humanos, por exemplo, né? Aqui é a vacina da AstraZeneca, certo? Então, esse adenovírus é um adenovírus de chimpanzé, ou seja, vai causar doença em chimpanzés, não vai causar doença em seres humanos. Então, eles pegaram esse vírus, processaram esse vírus, né, realmente, para deixar o vírus inativado, ou seja, ele vai ser não replicante. A vacina da AstraZeneca, certo? É um vírus inativado, o adenovírus. E aí, eles pegaram o material genético, né, do SARS-CoV, né, que é do vírus do coronavírus, beleza? E introduziram esse material genético no adenovírus. Qual que é o material genético? O material genético é o material genético inteiro do coronavírus? Não. É aquele responsável só pela produção da proteína spike, que é a proteína que é responsável pela entrada desse vírus na célula, que é a proteína mais imunogênica, que é o antígeno, né, que vai induzir a resposta imune, certo? Então, eles pegaram parte do material genético do coronavírus, né, que produz a proteína spike, certo? E introduziram no adenovírus, que não causa doença para nós, ok? Aí ficou esse organismo, assim, né, geneticamente modificado, propriamente assim. É um adenovírus inativado que contém esse material genético responsável pela produção da proteína spike, ou seja, quem recebe essa vacina começa a produzir anticorpos contra a proteína spike, certo? Ou seja, se vier a contrair a infecção, se tiver exposição ao coronavírus, os anticorpos são capazes de proteger contra o coronavírus porque eles atacam a proteína spike do coronavírus, entenderam? Na questão da Coronavac, que é de vírus inativado, o que acontece? É mais fácil de entender, por quê? Porque a partícula viral inteira, né, está na vacina. Então, se a pessoa tiver contato com o vírus vivo, né, ativado e vivo, ela vai reconhecer esse vírus porque ela já tem anticorpos contra o vírus morto, inativado, certo? Então, é mais fácil de entender. Mas essa aqui também, se vocês tiverem alguma dúvida, é só me procurar, beleza? Quais são aqui no Brasil, tá, gente? Eu tô falando das vacinas agora que são atualmente usadas aqui no Brasil contra o coronavírus. Quais são essas vacinas de vetor viral? A da Oxford AstraZeneca, né, que é essa do adenovírus de chimpanzé que eu falei para vocês, que expressa essa proteína da spike, tá, do coronavírus.
E a da Janssen também, da Johnson Johnson, que é a de uma dose só. Ela também usa esse vetor viral não replicante, né? Mas é outro tipo de adenovírus. Não é adenovírus de chimpanzé, certo? É esse outro tipo de adenovírus, mas que também expressa a proteína spike, beleza? E para terminar, a gente tem as vacinas de DNA e de RNA. No caso do coronavírus, é uma vacina de RNA mensageiro, certo? Ah, mas e as vacinas de DNA existem? Elas existem, mas não é no caso do coronavírus, pelo menos aqui atualmente, né, aqui no Brasil, certo? Como que são feitas essas vacinas? Eu vou explicar primeiro a vacina de DNA. Vacina de DNA, a gente pega o material genético do micro-organismo que a gente quiser, né, do micro-organismo que a gente quer fazer uma vacina. E a gente pega um DNA circular, que é plasmídio, chamado de plasmídio. É um DNA de bactéria, circular de bactéria, que não vai causar doença, né, obviamente. E aí a gente encaixa esse DNA do micro-organismo nesse plasmídio, ok? Ah, como assim? Que DNA? Ah, da parte que vai ser responsável por produzir o antígeno, né? Aquela substância para ativar o sistema imunológico. No caso do coronavírus é a spike. No caso de outros micro-organismos são outras proteínas, ok? E aí, construído então esse plasmídio com o DNA que eu quero, é só injetar na pessoa, né? A vacina na pessoa. A gente pode pôr esse plasmídio dentro de lipossomos, né? De vesículas, de outros veículos, para poder atingir as outras células, ok? Beleza. Mas aqui no Brasil, a gente tem a vacina de RNA da Pfizer, ok? Por enquanto, né? Até então, na atualidade. E aí, o que que acontece? Como que é feita essa vacina de RNA mensageiro? Aqui eu coloquei até para vocês, né? De RNA mensageiro de cadeia simples, com estrutura 5K, altamente purificado, produzido, usado na transcrição in vitro, sem células, a partir dos modelos de DNA correspondentes, codificando também a proteína spike do coronavírus. Como assim? Eles pegam o RNA mensageiro, a gente sabe o que é RNA mensageiro, né? Vocês já sabem do ano passado, né? O que são os ácidos nucleicos, ok? Por quê? Porque o coronavírus, ele tem RNA na sua estrutura, né? A gente estabiliza esse RNA, por quê? Porque a molécula de RNA é altamente instável, né? Ela só de você olhar para ela, ela já está se degradando. Então, assim, primeiro tem que estabilizar a molécula de RNA. E essa molécula de RNA é encapsulada numa microsfera de lipídio, certo? E é inserida no músculo através de uma seringa, ok? Por que isso? Essa microsfera de lipídio? Porque é aquela coisa, é um vetor para o RNA, para esse RNA poder chegar na célula, ok? Porque senão o RNA é degradado no músculo, no nosso sangue, aonde for, né? A gente tem células para degradar esse RNA. Então esse RNA precisa de um veículo transportador para poder alcançar as células. Nas células, esse RNA alcança os ribossomos, né? No citoplasma. Por quê? Porque aí vai ocorrer a tradução do RNA em proteínas. Lembram disso? Tradução, transcrição? Então, o RNA ele precisa ser traduzido em proteínas. Isso acontece nos ribossomos, dentro do citoplasma, né? E aí ocorre, as nossas próprias células produzem então essa proteína spike, que aí o nosso sistema imunológico começa a produzir anticorpos contra essa proteína spike. E aí, se ocorrer uma infecção, né? A gente já tem anticorpos, né? As pessoas vacinadas têm anticorpos contra a spike.
e aí elas não ficam doentes, ok? Entendido? Então, assim, essa vacina de RNA, o RNA não alcança o núcleo das nossas células, ele não vai para o nosso DNA, ninguém vira jacaré, ok? Fica só no citoplasma mesmo e depois essa molécula de RNA é degradada, né? E aí fica só as proteínas. Beleza? Entenderam? Simples, né? Então, assim, vamos resumir aqui, no caso, a questão do coronavírus, mas a gente sabe que outras vacinas possuem também os mesmos mecanismos, e às vezes mecanismos até mais tradicionais, como vírus inativado ou vírus atenuado, ou até subunidades proteicas, certo? Isso aqui, esse slide é só um resumão do que eu já falei para vocês, né? E, por fim, a gente tem as fases de estudo para se obter uma vacina, ou seja, vamos entender isso, né? Porque muitas pessoas estão sendo contra a vacinação porque não entendem quão seguras são as vacinas, né? Dizem que demora anos para formular uma vacina segura e eficaz, etc, etc. Antigamente sim, né? Demorava anos. Por quê? Porque precisa-se de muitas pessoas, né? De um N muito grande para poder fazer análises estatísticas, né? E ver como que está a situação da eficácia e da segurança. Hoje em dia, mudou? Melhorou, não é que mudou, né? Continua tendo questões extremamente rígidas, né? Metodologias rígidas para aprovação de uma vacina. Mas como a gente está vivendo uma pandemia, ocorre que existem milhões, bilhões de pessoas que estão em contato com o vírus. Então é muito mais fácil a gente obter esse N, né? Para poder fazer análises estatísticas de segurança e eficácia, certo? Obviamente, né? Caso de outras vacinas, esse N não seria tão grande assim. Por exemplo, vacina contra malária. Quem é que tem contato com malária, né? Pessoas de alguns países, né? Inclusive no Brasil tem, mas não são todos os países que têm malária, né? Mesma coisa ebola, né? Mesma coisa esquistossomose, né? São todas vacinas que estão em estudos, até adiantados esses estudos, mas que não tem milhões de pessoas para serem estudadas, certo? Então, por isso que demora mais, obviamente, tá? Então, só para entender, a gente tem as fases pré-clínicas, fase pré-clínica e as fases clínicas. As fases de estudo pré-clínica são em laboratório, então são usadas primeiramente células e animais, né? Para quê? Para ver a segurança da vacina, a toxicidade da vacina, a dose da vacina, se ocorre ou não a indução de resposta imune, certo? Então, primeiro a gente vê isso, letalidade, né? Ok? Passa primeiro por células, depois passa por animais. E aí depois, a partir do momento que a gente vê que não é tóxico, e a gente vê uma dose mínima que induz uma resposta imune, a gente vai para a fase clínica, que é em seres humanos, ok? Então, a gente tem 3 fases clínicas, na verdade, e a quarta é a fase de observação depois, né, que é o que acontece com todas as vacinas e todos os medicamentos, aí é independente do tempo, tá? Na fase 1, então, fase clínica 1, tem poucas pessoas para confirmar a segurança, né, no caso da vacina, e a estimulação da resposta imune. Se realmente, estimulou a resposta imune em camundongo, mas às vezes não vai estimular a resposta imune em seres humanos, né? E a segurança também, é seguro em camundongo? Pode ser que não seja seguro em seres humanos, ou pode ocorrer outros efeitos colaterais que não foram detectados, né, em animais, ok? Então, com poucas pessoas, o N, né, é estatístico baixo. Na fase 2, ocorre com mais pessoas, né, centenas, né, de pessoas, de várias idades, né? Enquanto a primeira fase era de uma determinada idade específica, agora a gente já quer testar várias idades para ver
continua vendo a segurança da vacina e a indução de resposta imune, porque às vezes a resposta imune muda, né? Criança é uma resposta imune, adulto é outra e idoso é outra. Isso realmente acontece, né? A resposta imune vai diminuindo com o tempo, certo? Por isso que a resposta imune dos idosos é menor do que a resposta imune de adultos, né? E de crianças com menos de 5 anos também, certo? Então, essa fase 2 serve para confirmar a segurança e ver também ainda a estimulação da resposta imune em várias idades. Já a fase 3, que aí sim alcança milhares de pessoas, né? Que já está confirmada a segurança. A vacina já é segura, já não tem letalidade, né? Não tem toxicidade. Então, é uma vacina segura, mas ainda tem uma fase para comparar com o placebo para ver a eficácia dessa vacina. A gente sabe que estimula a resposta imune, a gente sabe que é seguro, mas a gente não sabe qual que é a eficácia, se realmente vai adiantar alguma coisa, né? Continuar com essa vacina. Então, muitas vacinas, elas param por aqui, na fase 3, porque não alcança a indução da resposta imune necessária, né? Porque em comparação com o placebo, certo? As pessoas que placebo são substâncias inócuas, né? Que não induzem resposta imune, né? Às vezes a pessoa ela fica protegida pelo fator placebo, né? Como se fosse psicológico, tá? Então, muitas vacinas, muitos estudos de vacina param na fase 3, ok? E a fase 4 é aquela fase onde a vacina já foi aprovada, né, pelos órgãos oficiais e técnicos, ela já foi aprovada, mas aí ocorre a observação da vacina por décadas e décadas. Isso acontece com qualquer vacina até hoje, né? Tem com todas as vacinas, tá? Se alguém, porventura, tomar uma vacina contra, sei lá, hepatite A e tiver uma reação diferente que está na bula, ela tem que ser falada, né, para os órgãos de controle, certo? No caso aqui da Anvisa, tá? Então, o que acontece com as vacinas do coronavírus, né? A fase 3 foi realizada o ano passado com milhares de pessoas, né? E as vacinas, todas essas foram aprovadas, que eu falei, certo? As outras vacinas que ainda estão em estudo e tal, eu não sei, né? Em outros países também a gente ainda não colocou, né? Eu coloquei só as vacinas aprovadas pela Anvisa na atualidade, certo? Todas elas são seguras, todas elas são eficazes, ok? Já passaram pela fase 3, então a gente não está passando por um teste de vacinas, a gente já passou por esse teste de vacinas, né? A gente já está na fase 4, na fase clínica, certo? Inclusive de todas as vacinas, ok? Bom, gente, para terminar, eu só queria falar que, independente, né, de política, independente de ideologia, independente de qualquer coisa, as vacinas são seguras, as vacinas são eficazes, as vacinas são necessárias, ok? A gente teve uma doença erradicada no mundo inteiro por conta de vacinação, né, que foi a varíola, certo? A gente tinha 2 doenças erradicadas no Brasil, que era a poliomielite e o sarampo, e que hoje em dia não são mais erradicadas por conta da falta de vacinas, né? Então, as vacinas são necessárias, né? O mundo atualmente esqueceu como que é complicado e o tanto que é perigoso um sarampo ou uma poliomielite, né? Por conta das vacinas. E hoje em dia tá voltando, isso é uma vergonha, né? Então, a gente precisa vacinar, certo? Para nós, né, como indivíduos, para a gente ficar imune a essas doenças e para aquelas pessoas que de verdade não podem vacinar. Isso sim é imunidade de rebanho, certo? A vacina do sarampo, ela é extremamente eficaz, por exemplo, ela tem mais de 90% de eficácia, mas ela só é eficaz, ela só segura um surto de sarampo quando 95% da população é vacinada.
certo? Então, assim, isso é muito sério, né, gente? Então, é isso. Qualquer dúvida, estou aqui e continue com a aula. Bons estudos para todos!